Vamos chamar agora o debatedor, professor Paulo Roberto de Carvalho, e vamos pedir para a mesa voltar, todos os participantes. O professor Paulo Roberto de Carvalho é graduado em Química Industrial, com especialização em Gestão Ambiental e mestrado em Sistemas de Gestão e Segurança do Trabalho, doutor em Ciências pelo IOC da Fiocruz. Atualmente é professor pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Muito boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu estou sentado aqui nesta mesa. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento ao professor William Wassman por ter nos convidado a participar e parabenizar a coordenação do evento, porque certamente hoje a gente vai sair daqui sabendo um pouco mais e com muitas dúvidas devido à complexidade do tema, mas é um tema motivador, maravilhoso, porque a hora passa e a gente não sente. Ontem nós saímos daqui porque praticamente fomos expulsos, mas ficamos aqui até a noite. Eu acho que hoje vai acontecer a mesma coisa, mas saímos daqui felizes, pelo menos aqueles que ficaram. Isso é importante, porque nós estamos num desafio, né? Um desafio muito grande. Eu gostaria de parabenizar os palestrantes pela excelente palestra que vocês fizeram. Agradecer e parabenizar também a nossa coordenadora aqui da mesa. Eu gostaria de colocar uma pergunta aqui para os palestrantes, mas vocês ficam à vontade de querer responder ou não, ou se quiser, a plateia pode também se pronunciar. Eu tenho uma preocupação grande, até porque na área que eu milito, que é na parte de biossegurança e na parte de boas práticas no laboratório, com a qualidade dos profissionais que chegam para trabalhar nos laboratórios, sejam eles estudantes, estagiários, não qualidade na formação deles, que são excelentes, mas na questão da noções da segurança, da questão da proteção a si própria, proteção patrimonial, as questões ambientais. E uma outra coisa importantíssima com essa questão da qualidade, às vezes, de resultados. A reprodutibilidade, às vezes, é difícil. Então, diante disso, eu gostaria de colocar aqui visto que depois da palestra que eu assisti, eu ia mudar isso aqui várias vezes, mas no momento em que a nova tecnologia, não vou nem dizer que bate nas nossas portas, acho que ela já colocou a mão na maçaneta, né? Já está entrando, a nova tecnologia está aí. Não será a hora das escolas, em todos os sentidos, em conjunto, né, com os cientistas, repensar os conteúdos dos cursos e trazer assim, um foco maior nas questões de segurança, ambientais, para que realmente a gente possa formar cientistas de excelência? Eu deixo aí para vocês essa pergunta. Fique à vontade de responder. Obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Eu acho que essa é uma questão extremamente importante, né? Os alunos da UFRJ, por exemplo, eles têm a possibilidade sempre de fazer muitos intercâmbios. Os alunos da Escola de Engenharia e de todas as escolas que estão próximas à engenharia, eles têm uma grande possibilidade de fazer intercâmbio. E quando a gente manda os alunos para lá, uma coisa é clara, as cargas horárias são muito menores nos cursos na Alemanha, na França, elas são menores por curso. Então, se deixa muito trabalho para os alunos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que repensar. Né? Então, quando a gente fala assim, não, o engenheiro tem emprego com certeza tem, todos os engenheiros têm emprego, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que todos os bem formados em nível superior, todos os formados na UFRJ em nível superior também têm. Mas, mais do que isso, a gente tem que repensar o nosso curso,
Não basta a gente simplesmente seguir os modelos sempre. Eu acho que chega uma hora que a gente tem que realmente começar a repensar. Será que os nossos modelos estão corretos? Será que o nosso modelo de UFRJ está correto? Será que realmente mais de 80% de um curso tem que ser de disciplinas obrigatórias? Será que a gente não tem que diminuir o número de disciplinas obrigatórias e permitir que os alunos tenham uma formação mais escolhida por ele, né? E que nossos cursos de disciplina obrigatória têm que ter tão pesados, têm que ter uma carga horária dentro de sala de aula tão grande? Ou será que também não está na hora de a gente pegar esses alunos e fazer com que eles tenham a consciência da própria escolha, da própria profissão deles, desde o primeiro período, segundo período, né? Então, eu estou, por exemplo, com alunos de 4º período, muitas vezes eles são extremamente infantis, porque a grande carga que eles têm é sempre sala de aula, sala de aula, sala de aula. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar nossos alunos de uma forma um pouco diferenciada do que a gente sempre olhou, exigir deles, dar os passos para eles, obrigar eles a ter todas as noções de segurança, a estudar isso, a ter as noções, e para realmente poder formar gente que possa pensar. Eu acho que isso é o nosso desafio. É o desafio da nova universidade. É o desafio para o engenheiro do ano de 2020. É o desafio para o profissional em nanotecnologia. Uma pessoa que seja capaz de pensar mais do que seja capaz de simplesmente fazer prova e absorver a informação que a gente dá. A informação que a gente dá não é suficiente mais. Graças a Deus, o mundo está mudando. Bom, primeiro não era uma salada, era um retrato. Eu esqueci de falar que era um retrato. Eu acho que é um slide que eu pulei que colocava algumas coisas que, na verdade, a Renata colocou. Nós passamos muito tempo em sala de aula no Brasil. Nós temos uma visão muito conteudística e de soma de conteúdos. E o pior exemplo disso vem da minha área, vem da física. Nós estamos em 2010 e a física que se ensina no ensino médio termina agora há mais de um século atrás. E a formação em física básica que a gente dá, por exemplo, nos cursos de engenharia, as tais físicas 1, 2, 3 e 4, terminam há 70, 80 anos atrás, e com pinceladas somente. Como é que esse problema é resolvido numa visão tradicional? É somar mais uma disciplina, somar outra disciplina, etc. E tal. Então, por exemplo, Física 1, em 11 de 10 escolas aí que tem Física 1, de ensino superior, né? Engenharias de Física. Por que não começar por relatividade? Quer dizer, eu estou, depois de um semestre, estou lá dando o tal do sorvetão, né, que é o apelido de uma coisa, assim, me sentindo culpado se eu não der movimento balístico de projetos. Por que eu não começo com relatividade? Relatividade restrita, basta o teorema de Pitágoras e saber tirar a raiz quadrada. Só de matemática. Não é coisa. Por que a gente não ousa normalmente fazer isso? Então, é esse tipo de questionamento que eu me coloco. A gente passa tempo demais em sala de aula, a gente é extremamente paternalista com os estudantes. Quando se fala, que nem a Renata aí falou, porque você vê nos outros lugares é menos tempo, é muito atribuído ao aluno, daí eu sempre ouço dos meus colegas, mas isso lá, porque na nossa realidade os estudantes são diferentes. Então, eu volto ao Pelé dizendo que o brasileiro não pode votar para presidente porque não está preparado, porque a postura é a mesma. E eu estou demorando mais de 20 anos para tomar coragem de falar essas coisas e de tentar enfrentar isso. Eu gostaria de complementar. Eu acredito que uma das causas desse paternalismo todo, de ter que ensinar novamente mecânica em Física 1, é a própria formação no ensino médio e no ensino fundamental. Para mim, esse é o grande problema do nosso país. Se professores do ensino médio estivessem aqui junto,
né, reconhecendo a relevância, a importância da formação, de pelo menos alinhavar na cabeça dos estudantes do ensino médio a importância desses detalhes do tipo meio ambiente e segurança, saber utilizar um equipamento, saber lidar com uma amostra sem prejudicar a sua saúde, sem prejudicar o meio ambiente, seria fundamental, porque isso é na formação básica que se ensina. Então, a nossa universidade é quase uma continuação do ensino médio, é um sistema paternalista, normalmente tem que se ensinar tudo novamente, porque eles vêm de formações distintas, com graus de profundidade distintos, dependendo da escola. Então, do meu ponto de vista, nós poderíamos, sim, reduzir a carga didática na graduação, se eles viessem com uma formação lastrada muito mais sólida. E nessa sala aqui deveria ter uma boa parcela de professores do ensino médio junto conosco, discutindo. Não é na graduação que a gente vai corrigir a formação dos estudantes. Eles vêm com uma carência enorme, não é culpa deles, eles são extremamente ativos, interessados, participativos, mas eles não sabem que pegar um potinho com nanotubo de carbono, ele está respirando, aquilo vai fazer mal para a saúde dele. É por inocência mesmo, e é uma maneira irresponsável nossa de manter essa cultura. Então, do meu ponto de vista, é um pouco mais abaixo a coisa. A graduação poderia ser muito mais eficiente se no ensino médio e básico os professores tivessem um conhecimento também desses detalhes, da importância desse tema. Na física, lá a gente tem o mestrado profissional, onde professores de física vêm para fazer o mestrado profissional e eles têm que fazer um produto, né? Então, boa parte desses produtos que eles estão fazendo são textos em nanociência, nanotecnologia. Então, são atitudes modestas, mas que já vão levando para a sala de aula de colégio os tópicos importantes do nosso dia a dia, né? Então, essa é a minha contribuição e concordo plenamente com o senhor, porque realmente a falta de maturidade dos estudantes em laboratório é algo chocante. Eles não sabem extrair dados, o que a calculadora dá é o resultado absoluto, não questionam, não têm noção de ordem de grandeza. Isso é o comum. A exceção é o contrário, é quem entende o que está fazendo. Então, essa é a minha colocação nesse sentido. Obrigado. Podemos abrir agora, por favor, professor William. Obrigado pelas palestras. Eu queria começar pela fala do Rio Grande do Sul, mas antes eu queria só fazer um comentário. A gente está falando da Unicamp, da Federal do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio de Janeiro e da PUC do Rio de Janeiro. O que será de certas universidades por aí? Esses são os alunos de vocês que vocês estão falando, né? Bom, não é, porque é bastante importante. A gente está falando de universidades tidas como de ponta no país. Bom, eu concordo plenamente com essa questão do segundo grau. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos no segundo grau, de novo vou falar a questão do PISA, não, que deu um problema aqui no computador, na fonia. É tido como, do ponto de vista científico, matemático, etc., né, um jovem nosso, 16, 17 anos, ser comparável, do ponto de vista do conhecimento formal, com um jovem de 8, 9 anos, finlandês ou coreano do Sul. Mas eu acho que não é só isso. Né? Eu acho que essa é apenas uma questão do ponto de vista do ensino formal. Me parece que o que foi posto é muito importante, né? Essa quantidade de carga, que começa a Renata falando, né? Mas sempre, tradicionalmente, nos últimos 30 ou 40 anos, pelo menos, o nosso aluno de segundo grau sempre se vangloriou de chegar, quando fazia, né, intercâmbio nos Estados Unidos ou na Europa, nós somos muito melhores que eles, né? Até em inglês nós nos damos melhores que eles no segundo grau. Eles não sabem nada. Interessante que 5 anos depois, eles se formam nas universidades e acabam com uma formação muito melhor. Essa era uma mágica que parecia muito estranha. Como é que o indivíduo é burro e 5 anos depois vira um gênio? É uma mágica do sistema. Na realidade, não é mágica do sistema. É uma quantidade de informação provavelmente, no mínimo, desnecessária, alguma coisa que está se passando absolutamente não funcional. Né? Como o Peter coloca bem, acaba-se na física dada 100 anos atrás. Esqueceu-se que tem alguma coisa aconteceu nos últimos 70 anos. Eu não sei se isso tem a ver com a nossa história da ditadura,
porque a gente também, né, durante a ditadura, não estudava a história do século XX, porque ela era perigosa. Não sei se tem algum tipo de impregnação, né? Então, já que não estuda história, não estuda física, não estuda química dos últimos 50 ou 40 anos. Mas, de alguma forma, eu me lembro muito do Macqueijo, não é isso? O João Macqueijo, o português, o físico português. Que uma vez, quando perguntaram para ele se ele achava que, se ele permanecesse em Portugal, ele teria a mesma condição de que quando ele foi à Inglaterra. E aí ele disse que não. E que a crítica dele fala, por quê? Ele falou, não, porque o problema não é o país em si, mas a estrutura de ensino que inviabiliza quem está do lado ser um questionador. A lógica é, quando alguém é questionador, manda se calar a boca. E já que foi citado Feynman, o Feynman, em sua biografia, fala isso também. A nossa cultura, ele fala isso tipicamente na biografia dele, quando esteve aqui no Brasil, que ele estranhou que o estudante que questionava era cutucado por quem estava do lado, que mandava calar a boca. Quem era questionador era o chato. E tinha que calar a boca. Ele falou que nunca tinha visto isso. E aí ele começou a entender, ele fez vários tipos de questionamentos e observações e percebeu que, na realidade, existia uma certa farsa, né, do finge-se que estuda, finge-se que se aprende e vamos tocar no barco, que está tudo bem. Agora, de qualquer maneira, me parece que, e é isso que eu queria finalizar dizendo o seguinte, eu não vi, na realidade, duas questões. Em um ou outro grade curricular, e é claro que eu xeretei as grades curriculares, tem, às vezes, uma disciplina de impacto, uma outra disciplina de impacto. E me parece o seguinte, que, na realidade, a lógica da impactação deveria existir desde o design de um projeto. Eu acho que a grande questão da engenharia, e aí, na realidade, achei interessante a colocação da engenharia em nano, porque, na realidade, eu acho que os engenheiros vão perder os espaços na construção dos objetos para os físicos, né? Que estamos tornando os novos engenheiros, né, nessa escala, ou para os químicos, está todo mundo construindo questões em pequena escala. Mas me parece o seguinte, que na hora de se fazer os projetos, é na hora do design, é na hora de você imaginar o projeto inicial, é que talvez você tenha que pensar no potencial de impactação daquilo. Então, ao fazer um projeto, você não tem que pensar só nas suas funcionalidades diretas, mas nas disfuncionalidades do projeto, nos seus usos e desusos potenciais. Então, essa talvez seja algo bastante importante, e não só ter disciplinas, que eu acho importantes, dos impactos, mas é absolutamente impossível você ter uma disciplina que vá falar sobre impacto ambiental de 355 mil tipos diferentes de materiais, ou de lógicas. Então, mas sim, em cada disciplina você ir aprendendo a repensar, né, o design, ou seja, os designs serem pensados para as possibilidades, inclusive de, abre aspas, sustentabilidade. É um pouco isso que eu queria colocar e queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Bem, primeiro gostaria de dar uma informação à professora Naira no seguinte sentido. Nós, da rede de pesquisa em nanotecnologia, sociedade e meio ambiente, em São Paulo, realizamos 4 ciclos de informação para professores do ensino médio, em conjunto com o Sindicato dos Professores no Estado de São Paulo. Não é? Foram aulas aos sábados, durante 8 sábados, em que os professores tinham informação sobre nanotecnologia, os mais variados aspectos, e tem lá um certificado que proporciona a eles adquirir alguns pontos que são levados em consideração lá no processo de distribuição de aula, etc. Então, isso foi a nível de informação, não de formação de professores, né?
Nós procuramos fazer isso porque, digamos, a gente tem por objetivo levar a informação de nanotecnologia para o público não especialista, e um dos públicos que a gente acha também importante, né, é os professores do ensino médio. A minha questão aos palestrantes, né, exceto o Peter, eu vou pegar o Peter como aquele que, no meu entendimento, tocou mais nas questões relativas à multidisciplinaridade. E aqui é a minha modesta contribuição aos senhores que são coordenadores de cursos, souberam como construir isso, a dificuldade, etc., etc. A minha questão é que se não há uma mudança no curso que vocês estão iniciando, certamente daqui 5 anos, 10 anos, eles estarão consolidados nessa forma, e aí serão como os outros, né, impossível de se mudar. Então, minha sugestão é que as coisas mudem ainda no início, né, quando é mais possível de ser feito. Qual é a questão central aí, no meu entendimento? É que colocar engenharia, colocar biologia, física, química, etc., isso acho que não significa multidisciplinariedade. Não é? Eu não tenho tempo aqui para explicar, enfim, o meu entendimento sobre isso, etc., etc., mas utilizo uma frase que é o seguinte: a soma das partes não é igual ao todo. Não é? Então, efetivamente, como o Peter colocou, multidisciplinaridade implica em uma nova postura epistemológica relativa a essa produção de conhecimento nesse processo educacional. Não é? Então, a minha modesta sugestão é que, se é possível, vocês que estão no início do curso, repensar nesses termos. Com relação à pergunta do professor, vocês se sentem confortáveis em responder agora? Ou prefere abrir para do horário? Não sei como é que ficaria. Quem responderia, então? Bom, vou começar, então, primeiro ao William, né? Essa parte toda no ensino médio, no modelo americano, que é diferente do nosso, realmente é diferente, eu não entendo muito bem o que está por trás. Talvez esteja na formação dos próprios docentes, dos professores, quer dizer, tu não pode perguntar porque o professor não saberia a resposta. Né? Pelo menos na área de física, são pouquíssimos, quer dizer, a maior parte, pelo menos na região sul, quem dá aula de física não é formado em física. Então, ele não saberia responder as perguntas interessantes de relatividade, de buracos negros, de não sei o quê, de nanotubo de carbono. O professor não sabe. Ele não tem tempo, ele dá 40 horas de aula por semana, com salário baixo. Né? Então, ele realmente não tem tempo. Fico feliz em saber que em São Paulo os professores estão fazendo, eles realmente vêm, eles procuram, eles gostam. Para eles é fantástico, mas é informativo, eles não têm na formação deles. Mas, pelo menos, já é uma grande coisa, né? Faz diferença em sala de aula. E essa parte de sustentabilidade e tal, para nós físicos, ou para mim, pelo menos, ainda pesquisadores, né, nós somos de laboratório. Né, realmente, isso é novidade para a gente também. Né, levar em conta a sustentabilidade, o impacto no meio ambiente é importantíssimo, né, mas é algo que a gente tem que parar e pensar e fazer direito. Não está natural, não está na veia. Um pesquisador em física está no laboratório, está fazendo, se der certo, depois ele vai explicar por quê, mas ele não está muito preocupado com os detalhes. Esse é o pesquisador em física. Porém, quando você vai formar um bacharel em física, em materiais e nanotecnologia, tem que estar embutido na formação dele, que isso é muito importante. Eu concordo plenamente com você, e a gente vai fazer um esforço nesse sentido, tendo em mente essa importância. Então, o Dr. Paulo também, o Renanossoma, muito interessante a iniciativa, eu acho que é por aí mesmo, é uma das maneiras de contornar. E a multidisciplinaridade, eu também concordo que é muito difícil, né? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Não simplesmente... Porque as universidades são disciplinares, a maior parte é formada por departamentos, professores de química, física, biologia, e, em geral, você pega as disciplinas já prontas e monta uma salada de frutas. Isso não é a melhor solução. No nosso bacharelado, a gente não teve essa pretensão pela dificuldade da própria universidade, é um bacharelado em física, e as disciplinas envolvendo nano são dadas por professores do departamento de física.
A gente introduziu química computacional como algo a mais, mas são disciplinas de físicos ministradas por físicos que envolvem conceitos nano. A gente não tem condições de fazer uma engenharia em nano, porque não temos o apoio da universidade, ela é toda departamental. Então, essa foi a iniciativa do nosso curso, né? E quem seriam os docentes? Essa parte epistemológica é fundamental. Que docentes são esses? Como é que eles são preparados? Quando é que se discute isso? Em que momento? Então, é uma bola de neve, não se sabe o começo nem o fim disso tudo, né? Essa é a minha angústia também, nesse sentido, compartilho completamente. Existem caminhos, mas só para complementar o que foi dito aqui pelos outros palestrantes, um colega meu, coordenador de graduação do curso de Física da Unicamp, ele está propondo já há um bom tempo um curso de Engenharia Física. É algo nesses moldes. Você soma um corpo de disciplinas com algumas disciplinas da engenharia para formar talvez um engenheiro mais voltado a desenvolvimento. E, nesse mesmo modelo, quais seriam as disciplinas-chave em engenharia elétrica e mecânica, um conjunto de uma meia dúzia, talvez, de cada uma, ou talvez engenharia química, que se some, que forme algo mais ou menos coerente. Bom, depois de vários meses de negociação, a congregação da Faculdade de Engenharia Mecânica vetou a participação da Faculdade de Engenharia Mecânica. Por quê? Não queria oferecer 5 vagas a mais em 3 disciplinas. Então, o nível de dificuldade de se fazer qualquer coisa nova é absurda. Isso é uma coisa. Agora, como fazer algo que caminhe na interdisciplinaridade? Uma das coisas é tirar o professor do pedestal que ele está. Estou falando disso na universidade. Nós ainda continuamos no modelo de que ele não pode ser questionado. Como você faz isso? Você pega uma disciplina com número maior de créditos, para usar a linguagem usual, e ela é compartilhada com professores, né, de diferentes áreas. Aí fica mais difícil o discurso, digamos, de autoridade em relação só a um professor ou a um aluno, porque ele vai ter que ter um discurso de autoridade com o seu colega, porque a disciplina é compartilhada. E aí começa uma discussão. Como fazer isso? Por exemplo, uma coisa que não se comenta muito ainda na área de nanotecnologia, mas em outras áreas se comenta, e que é um problema que eu acho que vai crescer o interesse bastante no futuro, que é fotossíntese sintética. E fotossíntese, né? Eu participei de um simpósio umas 2 semanas atrás. Fotossíntese é um problema que primeiro, é a reação química mais comum e importante na face da Terra. E ela tem um grau de complexidade enorme em qualquer das escalas, seja química, mais embaixo, biológica molecular e biológica dos sistemas, etc. E tal, em escalas maiores, voltando a falar de escalas aqui. E, recentemente, no ano passado, se descobriu que a coleta de luz para fazer a fotossíntese envolvem fenômenos quântico-coerentes à temperatura ambiente, que é uma surpresa absoluta para a comunidade física. É tido como algo absolutamente impossível. Então, como é que você pode se propor para um curso por exemplo, de bacharelado em nanociências? Você tem as disciplinas, você tem alguma coisa básica ali, disciplinar, mas você propõe um grande projeto para 4 anos. Propor um protocolo, um modelo de fotossíntese sintética que seja sustentável. Você tem que discutir desde o começo ética de você criar algo que substitua a vida. Você tem que discutir a matéria em todos os graus de complexidade de organização, em cima de áreas que não se conhece direito ainda, em física, por exemplo, como é que é possível coerência quântica a grandes distâncias. Grandes distâncias significam alguns nanômetros, no caso, a temperatura ambiente.
E você tem várias propostas, né? Uma célula fotovoltaica é uma fotossíntese meia-boca, na verdade não é, mas enfim, vende-se como tal. E quais são as propostas? Como nanotecnologia pode proporcionar? Pode fazer algo temático, um grupo que seja transversal aos 3, 4 anos da formação de graduação, junto com algumas disciplinas básicas ali, com uma carga horária menor. É uma possibilidade. Eu acho que, na verdade, a gente tem que fugir um pouco para criar coisas novas, tem que se fugir do padrão muito bem estabelecidas da universidade. Talvez esse caminho a gente tenha encontrado em Xerém, né? Porque lá a gente está criando um novo polo, né? E provavelmente vai ser um novo campus, e vai ter uma estrutura que não vai ser, provavelmente, departamentalizada. A gente não vai ter departamentos lá, a gente vai ter todo mundo trabalhando junto. Então, por exemplo, a gente já está com um projeto de extensão junto com os colégios lá perto. São colégios da biologia, são projetos que envolvem tanto o pessoal de biologia, de química, quanto a gente da nanotecnologia. Então, a gente está tentando, em Xerém, como a gente está um pouco mais longe da universidade, temos já 33 professores, mais ou menos, lá, aumentando esse número agora, esse ano, a gente está tentando realmente fazer uma coisa diferente, fazer um modelo diferente. Talvez aí a gente possa encaixar todas essas novas possibilidades. Mas a gente tem que aprender, nós, professores, temos que aprender, a gente tem que mudar, né? Então, por exemplo, quando a gente começou o nosso curso, a gente não conhecia ninguém que trabalhasse em direito ou na parte médica, na área de nano. Agora a gente já conhece, já está fazendo os contatos, já vai criar as novas disciplinas. Como são disciplinas que podem entrar, por exemplo, como optativas, a criação é extremamente fácil. O difícil é a primeira criação do curso, né? Agora, quando você inclui novas disciplinas, as disciplinas optativas, eu acho que elas têm que entrar optativas. Eu acho que, na verdade, a gente tem que aumentar sempre o elenco das optativas. Eu acho que esse tem que ser o caminho, né? Então, eu acho que a gente conseguir fugir da estrutura burocrática da universidade, número de vagas. Não, aqui nessa turma não cabe mais 5 alunos. Ou, não, uma turma que você oferece física para engenharia de materiais não pode oferecer física para engenharia eletrônica. Opa, espera aí. Por que as turmas têm que ser separadas? Por que meu aluno não pode se adaptar naquele horário? Qual é a grande burocracia? A gente usou o computador para burocratizar, em vez de para facilitar a vida da gente, né? Então, todos os sistemas de administração das universidades têm burocratizado muito. Vamos ver se a gente consegue fugir disso, essa é a nossa ideia. Gente, infelizmente, nós vamos ter que encerrar porque os palestrantes eles vão continuar, se vocês quiserem, depois podem conversar diretamente. Porque a justificativa é correta, porque alguns palestrantes da tarde já têm voo marcado para retornar aos seus locais e ficaria difícil. Então, eu te peço desculpa a vocês, agradeço a participação dos colegas, agradeço a paciência de vocês, damos por encerrado e às 14h40 nós retomamos os trabalhos, tá bom?